Recebi um vídeo agora, né, de um rapaz que estava despachando as coisas do Zé Pilintra dele, falando que não queria mais nada disso e pronunciando algumas palavras ali, né, de baixo calão. E me perguntaram o que eu acho sobre isso, né, o que eu penso a respeito, se existe uma forma adequada de você despachar o material se você realmente não quiser mais, né? De repente, alguma estatueta que você tenha, de repente suas guias, se você fizer parte de algum terreiro, ou até um assentamento, se você já for um iniciado. E eu tenho alguns pontos para falar para vocês antes de colocar a minha colocação em relação ao despacho, né? Primeiro, as pessoas quando elas entram em determinada vertente religiosa, mesmo que a Quimbanda não seja considerada uma religião, eu vou colocar aqui como uma fé, né? Quando você entra nesse tipo de culto, você precisa, primeiro de tudo, entender por que você tá indo pra lá, né? Gente, olha, eu tô pingando que eu tava treinando e eu parei pra fazer esse vídeo. Ó, por que que você foi até uma casa de umbanda, de quimbanda, de candomblé? Por que que você foi exercer ali a sua fé em relação àquilo? De onde surgiu essa vontade? Será que é por modinha, porque você fica vendo vídeos a respeito disso? Ou será que você está buscando uma materialidade que você não conquistou numa igreja, ou no kardecismo, em algum outro lugar, em alguma outra fé? Primeira coisa que você tem que parar para pensar é: por que estou indo procurar essa vertente? Será que realmente é algo chamado, né? Algo de missão, algo de, poxa, já vem da minha raiz? Ou será que é buscando facilidades de repente? Alguém te vendeu a ideia de que, nossa, se você entrar pra Quimbanda, você fica rico. Será que foi isso que venderam pra você? Que agora também a questão de ser bruxa, antigamente, eu não podia nem falar que as pessoas tinham preconceito. Agora parece que todo mundo virou bruxa, desde os seus 5 anos de idade, né? Então será que não é ego, modinha, vontade de ficar rico de forma fácil? Porque na cabeça de alguns é isso. E na cabeça de alguns, realmente, nossa, vai ser super fácil. Eu vou me iniciar e já vou ficar milionário. Então, assim, se você entra pelo motivo errado, isso não se sustenta realmente por muito tempo. Porque a partir do primeiro momento em que você se frustrar, que você não tiver o retorno que você tá querendo, para que você vai ficar? Porque, vamos lá, é caro. Não tô falando de uma mensalidade de um terreiro, não tô falando nem de iniciação. É caro porque você vai ter que fazer preceito. Isso custa caro. Por que custa caro? Custa seu tempo, custa você se abdicar de certas coisas, de certos alimentos. Se você tiver um relacionamento, a pessoa do seu relacionamento, mesmo que não for da mesma vertente, vai ter que entender que você terá preceitos que envolvam ela também. Ou seja, você não vai poder ter certos atos em alguns dias específicos. Isso custa caro. Pode custar até seu relacionamento se a pessoa não entender. Custa vários churrascos, viagens e coisas que você não vai poder fazer porque você vai estar numa gira, num terreiro. Entende? Custa caro. E também falando da parte monetária, também custa dinheiro, né? Quanto custa a vela? Quanto custa as guias? Quanto custa as roupas? Quanto custa o próprio terreiro mensalmente? Quanto custa o assentamento, a iniciação? Os banhos que você vai ter que ficar fazendo? Tudo, tudo. Defumações na sua casa, toda a prática envolve dinheiro. Vai ser sustentado isso por quanto tempo, se realmente não for genuíno? Eu já falei em vários vídeos aqui que não era algo que eu queria. Eu vim de uma família já que praticava a questão do curandeirismo. Peraí, que eu tava treinando.
Mas na minha época, não se podia falar muito disso. Eu não falava na escola, eu não falava em lugar nenhum. Eu ia ficar falando que eu via morto? Não, né? Eu ia ficar falando que minha avó benzia e a pessoa se curava? Que jeito? Eu ia ficar falando que eu já vi galo sendo morto? Entende? Era de uma época em que eu negava pra tentar ser normal, mas sempre estive no meio. E mesmo negando o chamado, teve um momento que foi vai ou racha, principalmente o chamado sacerdotal, que eu também não queria. Mas fui compreendendo, fui entendendo o meu papel no mundo, nas pessoas que eu atendo diariamente há anos, fui entendendo que elas realmente precisam de mim, preciso ser esse veículo, e aí sim é sustentável. Mas senão não seria. Não faço ideia de quanto eu já investi nisso tudo. Não faço ideia. E, de novo, investimento, não tô nem falando tanto de dinheiro. Mas relacionamentos que eu não posso ter, a pessoa tem que respeitar. E a pessoa que eu estou respeita. Mas até encontrar alguém que entenda que eu não sou, né, do demônio cristão, que eu não sou do inferno, que eu não mato criancinhas, que eu não faço mal para animais, que eu não, entende? Até provar que focinho de porco não é tomada, muitas pessoas já pularam fora. Quantas vezes eu não posso viajar porque os meus guias não deixam, porque aquele determinado período do ano eu tenho que estar fazendo outras coisas no templo? Quantas vezes eu tenho que fazer coisas fora de época, porque na época eu tenho que estar de resguardo, tenho que estar fazendo outras coisas? Quantas madrugadas ele já me viu sair para fazer entrega sozinha no meio de mata, no meio de bosques, no meio de cachoeiras, no meio de cemitério, entre outras coisas. Estrada de terra. Já fui fazer entrega em cidades vizinhas, porque tinha um preceito certo, tinha um fundamento certo, tinha um local certo, tinha um porquê certo. Quantas vezes? Então, noites sendo trocadas pelo dia, né? Dias pela noite. Então, por que vocês estão entrando nesse tipo de culto, de religiosidade, de fé? Vocês têm que pensar nisso. Porque é fácil falar, eu não quero mais e sair jogando fora e quebrando e ainda gravando vídeo na internet. Porque se você realmente não quer mais, por que você tem que gravar vídeo e trazer pra internet jogando as coisas fora? De novo, o ego? Agora, já estamos no final do vídeo, vou falar a respeito. Existe, quando a pessoa realmente não quer, uma fundamentação por trás de cada descarte, de cada despacho. E isso a pessoa tem que ver na própria casa, porque vai variar da Umbanda, do Ifá, da Quimbanda, vai variar de casa para casa. Como que você tem que tirar a energia daquele assentamento para poder despachar? Como que você tem que tirar a energia de tal lugar, levar para tal lugar? Tem uns que você tem que despachar em rio, outros em cachoeira, outros em não sei onde. Cada um é cada um. Tem um jeito correto, não é assim sair quebrando de forma irresponsável e desrespeitosa. Então, está aqui minha resposta sobre o vídeo que me mandaram.